Última questão é uma questão muito de curiosidade minha, mas reflexo de um burburinho que eu já venho sentindo na internet há algum tempo, pessoas me perguntando sobre a questão dos manuscritos da família 35, o texto majoritário, como que a gente pode entender, né, esse tipo de abordagem, que é um tipo de abordagem que mesmo eu estudando fora do país, num dos mais importantes centros de Novo Testamento, que é a Universidade de Edimburgo, um dos meus tutores foi o Dr. Paul Foster, que é um dos maiores especialistas em crítica textual que a gente tem, né, em fala de língua inglesa, e a gente assim, se eu falar nunca é mentira, mas muito raramente ouvia falar nessa Você abordagem. ouviu falar da família 35 lá ou não ouviu? Na universidade eu não ouvi, eu ouvi depois. Você ouviu Na depois, mas universidade você eu não ouvi ouviu falar. de Pode brasileiro ou falar de da sua inglês? experiência lá em Dallas, né? Mas explica um pouquinho o que que é, qual que é a sua visão, né? Aí eu vou colocar você no fogo mesmo. Pode entrar com vontade Pode aí. pôr fogo agora, né? E você que está nos É, acompanhando pode fazer a sua pergunta, de preferência mande aí um superchat, que aí fica até mais fácil de eu reconhecer a pergunta. Bom, vamos lá. então tá bom. Grande parte do movimento do texto majoritário nasce no Seminário de Dallas. Então, o Seminário de Dallas, ele serve como início de conversa para muita coisa. Zane Hodges estava no Seminário de Dallas nesse período. Wilbur Pickering estava no Seminário de Dallas nesse período. Alguns das discussões, as primeiras discussões talvez nasceram ali. Eles escreveram no jornal de teologia da escola. Então, a questão do texto majoritário no Seminário de Dallas era algo relativamente conhecido, especialmente porque o departamento de Novo Testamento com quem eu estudei era o departamento que veio após a transição do departamento do qual o Zane Hodges fazia parte. Então, houve uma mudança muito abrupta de percepções a respeito do texto nesse processo. O Sturz também estava lá, também defendia alguma coisa parecida com isso. Então, tinha bastante gente, bastante influência do texto majoritário no Seminário de Dallas, a tal ponto que todos os meus professores no Brasil que tinham qualquer ligação com o Seminário de Dallas, eles defendiam o texto majoritário. Então, eu fui apresentado à crítica textual a partir da ótica do texto majoritário, e desde muito cedo no meu processo eu não me senti muito à vontade com aquilo. Confesso que não entendi muito bem do que estava acontecendo. Mas a respeito da família 35 eu nunca tinha ouvido falar, exceto, se não, por meio de brasileiros. A família 35 é um fenômeno mais nacional. Embora o representante que escreva ou que tenha a maior parte do seu acervo defendendo essa visão, ele escreva na sua grande maioria textos em inglês, ele não tem nenhuma tração na academia desde a publicação do livro dele, Identidade do Novo Testamento, publicado na década de 70. Wilbur Pickering começa defendendo o texto majoritário com aquele texto, que é o texto que está disponível na internet em PDF, sob o título Qual é o Texto do Novo Testamento, e ele não ganhou muitos seguidores na academia com aquele texto. Tem leitores que talvez aí menos preparados para o diálogo acadêmico, que compraram a ideia, que difundiram a ideia, mas o texto nunca foi uma referência nos livros ali. Tendo vindo para o Brasil, eu tenho a impressão que isso distanciou ainda mais Pickering do resto da academia, e ele passa por um processo de estudar os manuscritos aí, dos manuscritos bizantinos, e ele encontra, ou afirma ter encontrado, um grupo de manuscritos que ele entende ser o grupo fiel de manuscritos que preserva, desde a tradição apostólica, a exata redação do texto do Novo Testamento. Então, se você procurar por informações da família 35, é a exata redação do texto do Novo Testamento, a preservação das exatas palavras. E esse título é dado para os manuscritos da família 35. Então, se você não mora no Brasil, dificilmente você tem, ou está estudando em algum outro lugar no mundo, dificilmente você vai ouvir falar sobre o Wilbur Pickering ou a família 35, porque não só não tem tração na academia,
como também não tem exposição fora dos círculos mais de mídia social, YouTube, assim por diante. Então, mesmo lá nos Estados Unidos, mesmo em Dallas, eu nunca ouvi falar da família 35 por um professor. Eu ouvi falar por outros contextos, por conhecer o trabalho do Dr. Pickering, e por ler algumas das coisas que ele publica também. Então, assim, uma das razões para o qual essa família não tem tanta exposição no mundo se dá por essas razões que eu mencionei. Agora, quão significativa é essa família 35 e será que nós precisamos levar a sério o que esse texto diz? Essas são perguntas que me fazem o tempo inteiro. Por alguma razão que eu não sei explicar, muitas pessoas me perguntam a respeito disso, mandam mensagens a respeito disso, e eu não sei realmente qual é a grande questão relacionada à família 35. Por exemplo, quando você compara o texto da família 35 com o texto do texto majoritário, de acordo com as estimativas do Wilburn Pickering, ele mesmo, ele diz que o texto ele é 99,5 idêntico. Então, nós temos 0,5% de diferenças entre o texto majoritário e o texto da família 35. Se você colocar isso em número de variações, nós estamos falando de um número de perto de 700 variantes textuais ao todo com texto majoritário. Assim, é relativamente pouco. Quando nós olhamos para os muitos números que nós conhecemos do resto da tradição, a semelhança entre os dois textos é interessante. A minha estimativa é que ele é 99,8% similar. E eu faço uma conta muito simples. Se você pegar o texto majoritário, você vai perceber que ele tem 140.155 palavras. Esse é o número de palavras que tem o texto majoritário. Mas o texto da família 35 tem 140.344 palavras. A diferença são de 189 palavras. O tamanho do texto é muito parecido, a similaridade do texto é muito parecida. E eu resolvi começar a comparar o texto majoritário e o texto da família 35 para ver quão diferente era, e resolvi começar por Atos. Então, em Atos capítulo 1, olhando os textos, vendo as diferenças que existem entre eles, eu encontrei 35 variações no texto, entre o texto da família 35 e o texto crítico. 35 variações. Dessas 35 variações, 30 seguem exatamente ao texto majoritário, e as 5 que são exclusivas dessa tradição são um acréscimo de artigo, uma mudança de ordem de palavras, um nimóvel e um itacismo. Então, em vez de um eta, um iota. É isso. E todas as vezes que essas variantes acontecem, com exceção da mudança de ordem, nós temos um ni a mais no texto majoritário, nós temos um iota no lugar de um eta no texto majoritário, um texto virtualmente muito parecido. Em termos de método, o método é basicamente o mesmo autor produziu os dois métodos. Se você ler o texto do Arthur Farstad, você vai perceber que o Wilburn Pickering estava lá no processo editorial, ele participava da equipe. Ele foi defensor do texto majoritário há muito tempo, ele escreveu a favor do texto majoritário há muito tempo. Quando ele escreve sobre o texto da família 35, ele reaproveita muito do material que ele tem na defesa do texto majoritário e ele adapta isso agora para a família 35. Então, se pudesse, em termos de método, uma grande, ou talvez a principal diferença, é que em vez de buscar o texto da maioria dos manuscritos como um todo da tradição bizantina, Wilburn Pickering decidiu fazer isso somente com a família 35. Então ele separa esses 200, 300 manuscritos que se tem da família 35 e desses documentos ele escolhe a maioria. Então quando existe divergência entre eles, ele decide através de voto de maioria. Quando o voto de maioria absoluta não é possível, ele estabelece alguns outros cânones que também não são muito diferentes do texto majoritário. Uhum. Basicamente a diferença foi a substituição do grande tradição bizantina para um pedaço da tradição bizantina, o pedaço mais tardio dela. Então essa é a fatia que ele usa. Então, essa é basicamente a grande diferença, acho que entre eles aí. Uma das coisas relacionadas a isso, Marcelo, que eu já ouvi questionamentos,
é a questão de uma eventual diferença, até de percepção teológica aplicada ao texto, da tradição bizantina com a tradição alexandrina, por exemplo, dado que a comunidade de Alexandria era muito mais suscetível a algumas ondas, por exemplo, heréticas, né, algumas influências filosóficas a partir do período helenístico. Dá para a gente colocar num grau de escala do que são os manuscritos considerados bons ou não tão bons, considerando a origem do texto, se é na tradição bizantina ou se é na tradição Alexandria, porque muitas das evidências que o próprio texto crítico leva em consideração é justamente texto produzido dentro da região Alexandria, do Alto Egito, né, do norte do Egito. A razão pela qual esses textos são bem considerados nos nossos dias é, em grande parte, a sua data e, acho que, em segundo lugar, o momento histórico em que ela surge. Então, o apreço pelos unciais dado por Tischendorf, em particular pelos sinaíticos, o apreço que Westcott e Roth colocam sobre os unciais, os mais antigos naquele momento, são documentos que foram estudados à exaustão, foram comparados à exaustão, foram avaliados e perceberam que eles têm diferenças entre si. Mas eles são os mais antigos que você tem. Você fala, se eu quisesse chegar no texto de Paulo, os documentos antigos são bem importantes nesse processo. Só que, passado esse momento, descobrem-se os papiros, e os papiros vão sendo descobertos, estudados e publicados, e várias daquelas suposições que se faziam a partir dos unciais foram provadas verdadeiras nos papiros. Ou seja, nós encontramos evidência material, física, empírica, para dizer que aquelas inferências feitas a partir dos unciais que testemunhavam textos mais antigos, elas estavam ali. Então, a relação entre P75 e o Códice Sinaítico se torna famosa, a P49 se torna famoso, o P66 se torna famoso, e, de repente, nós temos uma série de produções teológicas e teológicas em cima disso, e eles falam assim, olha só, várias das nossas suposições encontraram evidências aqui. Então, nós temos uma boa, nós percebemos a validade daquelas inferências, especialmente pela confirmação das evidências. Agora, quem quer ou quem procura por um texto que encontre a sua originalidade no início, na maioria, ele sempre vai preferir o texto tradicional, o texto da igreja, o chamado texto bizantino. Esse texto, ele pertence a um período posterior da igreja, mas a quantidade de divergências entre eles é cada vez menor. À medida que o tempo vai passando, a distância vai aumentando, mas o texto também vai sendo padronizado. Então, embora nós hoje saibamos que existam bem mais variações no texto bizantino do que se supunha, ele ainda é um texto extremamente estável na sua cópia. E o ponto mais tardio dessa tradição, ele é ainda mais similar. Então, quando você vai chegando no 12º, 13º, 4º e 5º século, você percebe que existem manuscritos muitíssimos similares. Manuscritos que vão ser chamados de perfeito. Paul Wise, quando investiga esses manuscritos, em Lucas 1, ele diz que ele encontra manuscritos que são perfeitos. Esses manuscritos perfeitos, eles têm que ser entendidos que isso não significa que eles não têm problema de imóvel, isso não significa que eles não têm problema de acentuação, mas que, dadas as variações que podem acontecer por erro do escriba, uma troca de ordenzinha aqui ou ali, de ordem de palavras insignificantes, ou às vezes de sinônimo, esse texto é chamado de perfeito. Então, para quem procura cópias perfeitas, olha para esses manuscritos mais tardios e diz, tá lá, que foi o que aconteceu com William Pickering. Quando ele começou a estudar ou trabalhar com texto majoritário, com Arthur Farstad, um dos pontos muito importantes do início dessa pesquisa foi o material produzido por von Soden. Von Soden tinha um apreço muito grande pela perícope adulterae. Então, ele diz que cotejou ali uma série de manuscritos e separou a tradição da perícope adulterae em 7 diferentes categorias, em 7 diferentes grupos. E ele disse o seguinte, o número 1 é o número mais perto do original, o 7 é o mais distante do original. Essa era a teoria dele. Quando o texto majoritário começou a ser produzido usando o aparato crítico produzido por von Soden, eles olharam para o lugar onde ele gastou mais tempo
e partiram dali, as suas percepções, e eles descobriram que M5, M6 e M7 eram os textos mais estáveis. E na metodologia deles, eles entenderam que M6 era o original de todos eles. Pickering fez parte desse processo e provavelmente em algum momento da sua vida, não sei quando, ele começou a analisar as variantes textuais encontradas na perícope adulterae e percebeu que M5, M6 e M7, apesar de serem ali tratadas como os mais importantes na teoria ali do texto majoritário, ele percebeu que em alguns poucos lugares, raramente ele conseguia encontrar lugares onde M5, M6 e M7 concordavam. Eventualmente, M5 concordava contra M6 e M7. E mais comumente, M6 discordava de M5 e M7. Nesse processo, ele percebeu então que M7 era o texto comum a todos eles. M7 estava sempre com alguém, e a única vez que ele está sozinho, ele está em um lugar que não é tão significante. Então, qual foi a conclusão que ele teve? Se M5 e M6 representam M7, logo, M5 e M6 representam M7, logo M7 é anterior a M5 e M6. Logo, ele é a origem de M5 e M6. E quando ele fez esse movimento, ele falou, opa, M7 é extremamente importante. Quando ele olha para o texto de M7, ele nota que são os mesmos manuscritos que Van Soden chamava de QR, o Koiné, que ele chamava de recensão. E ele olha para aquilo e fala, opa, esses são os manuscritos daquilo que hoje nós conhecemos como família 35. Então foi a partir dali que ele inicia esse processo. Ele vai fazer o mesmo movimento em Apocalipse e vai descobrir que os mesmos manuscritos têm o mesmo princípio. E ele fala, bom, se nos piores lugares do Novo Testamento, a perícope adulterae e o livro de Apocalipse, eu encontro esse tipo de estabilidade deve aparecer em todo o Novo Testamento. Então ele volta para os manuscritos e faz um Novo Testamento, procurando o texto, ele fala o texto, puxa vida, arquétipo dessa família, de manuscritos que ele passa, então, a chamar de família 35, e a partir daí ele produz um Novo Testamento grego a partir desses manuscritos como essa tradição mais fiel e mais igual de todo o Novo Testamento. Só que toda a teoria tem um problema muito sério. Quando ele fez a relação entre M6 e M5, ele colocou a M7 como a origem ou anterior dos outros dois, ele esqueceu de considerar uma outra possibilidade. Que quem quer que tenha trabalhado com sinóticos sabe qual é a opção. Ou vem antes, ou vem depois. Se vem depois, toda a estrutura que você tem, ela é explicada de uma nova perspectiva. E o que eu acho que Pickering não considerou quando ele colocou M7 como antes de M5 e M6 na perícope adulterae e depois em todo o Novo Testamento, ele esqueceu de considerar a data dos manuscritos. O manuscrito mais recente, mais antigo que ele tem na família 35 é o manuscrito 35 do 12º século. M6 e M5, eles representam a tradição bizantina que vai do 5º século em diante. Então, de repente, toda a estrutura do texto bizantino, que nós conhecemos como um texto do 5º século em diante, eles passam a ser derivados de um texto que nós encontramos no 12º século em diante. Então, como é que esse texto pode ser o texto apostólico? Essa parte, esse elo, é o que ele tenta demonstrar nos seus livros, e é esse elo que eu acho que ele não consegue demonstrar. Esse é o elo que é mais difícil de demonstrar, porque quando Van Soden chamou de M7, ele disse, esse é o mais distante do original. Esse é a recensão, esse é o projeto final do texto bizantino. Quando Arthur Farstad e Zen Hodges fizeram, eles disseram a mesma coisa. Quando Maurice Robinson passou pela perícope adulterae e ele analisou quase todos os manuscritos que a contém, ele disse, M7 é fruto de uma recensão editorial do final do período bizantino. Ele é o fim do processo, o fim da linha, e não o começo. E as evidências para isso são abundantes. Em primeiro lugar, nós temos nenhum manuscrito que tenha essa leitura em nenhum lugar
anterior ao 12º século. O próprio manuscrito 35, que foi datado no 12º século por Van Soden, em edições mais recentes, em trabalhos mais recentes, ele foi questionado essa data e hoje ele está sendo datado no 14º século. Ou seja, o mais importante manuscrito, que seria aí o texto, o manuscrito 35, ele também é bem tardio no processo de cópia do texto. Então, essa inversão na interpretação das evidências a despeito de sua data, a despeito dos elementos objetivos que descrevem os manuscritos que pertencem a essa família, e a criação de uma teoria que tente explicar esse texto extremamente tardio como apostólico, é que faz com que a teoria não tenha tração com ninguém que conheça um pouco de crítica textual. Então, pessoas que não conhecem sobre crítica textual ouvem certezas, convicções, aqui é o texto preservado, isso aqui é o texto perfeito, como saiu de Paulo. Cara, para essas pessoas está tranquilo. Quem conhece um pouquinho mais do pano de fundo da mecânica tem muita dificuldade de olhar para aquilo e falar, olha, existe validade nisso aqui, existe coerência nisso aqui. Funciona mais ou menos assim, para usar uma analogia. Se eu tiver 10 cópias perfeitas de um manuscrito ruim, eu tenho 11 manuscritos perfeitamente ruins. A igualdade entre si, entre os manuscritos, não atesta originalidade. Ele atesta cópia controlada. Essas cópias foram bem controladas, mas você não consegue dizer porque elas são iguais que elas são originais. Especialmente quando elas são iguais entre si tão tarde. Então, a família 35 é uma tentativa renovada de fazer funcionar a teoria do texto majoritário nos parâmetros do texto recebido. Nós temos um texto perfeito aqui. Então, nós temos um novo texto recebido, nós temos aqui, essa é a palavra última, esse é o último elemento, e até aqui eu não encontrei ninguém que concorde com Wilburn Pickering. A Paul Anderson, que publicou o texto do Wilburn Pickering alguns anos atrás de maneira digital como texto bizantino, no prefácio do seu texto, na apresentação do texto, ele diz, esse é um texto que merece consideração. Arthur Farster, quando eles publicam, com Zane Rogers, quando ele publica o texto majoritário, ele diz, nós não acreditamos que esse aqui é o texto final. Nós acreditamos que isso aqui é um trabalho em construção, nós precisamos aprender mais sobre isso. Uhum. Mas quando o texto da família 35 vem apresentado, ele vem apresentado com o mesmo dogmatismo do texto recebido. Esse é o texto. Esse aqui é a preservação. Então, se você quiser saber o que Paulo escreveu, você vai para o texto da família 35. Dogmatismo é perigoso, né? Dogmatismo é perigoso. E tem um elemento que acaba por macular o método, na minha opinião. A primeira parte da descrição do método é basicamente Egito é ruim, o que vem do Egito não presta. Você vai escutar isso de maneiras diferentes. Os 4 controles que o Wilburn Pickering vai usar para defender que o Egito é ruim, ele vai dizer, se você quiser procurar o original, você vai para a Ásia Menor, porque foi para lá que os autógrafos foram enviados. Se você quiser os originais, é onde as pessoas têm proficiência na língua, porque vai para a Ásia Menor, porque lá o grego é a linguagem a linguagem nativa das pessoas, né? Ele chega a dizer que grego no Egito era a segunda língua. O Marcelo Freitas, que escreve um livro sobre a família 35, ele chega a dizer que no Egito não se falava grego, o que Alexandria talvez seja um bom exemplo de que isso não podia ser o caso, mas como aquele lugar era ruim, ele não podia preservar. A força da igreja estava na Ásia Menor, no primeiro século, não no Egito. A relação, a atitude em relação ao texto, o pessoal de Antioquia são os literalistas, os egípcios, eles eram os alegóricos, então não tem nada bom no Egito, nada bom. Mas quando Pickering precisa demonstrar que a família 35 tem um texto antigo, o que ele faz? Ele vai para lugares onde a família 35 tem leituras que se assemelham com os textos alexandrinos. Então ele cita 4 exemplos em Atos, onde o texto do texto da família 35, ele é representado em textos alexandrinos. Aí você fica, opa, mas os textos alexandrinos eram incapazes de conhecer a verdade. Eles não tinham, eram os piores manuscritos do mundo, não tem nada de bom lá, nós temos que jogar aqueles manuscritos fora. Exceto se você precisar demonstrar
que a sua família de textos do 12º século, ele tem irmãos no terceiro. Então, de repente, o texto que era péssimo, ruim, ele é capaz de preservar o texto original somente quando confirmado pela família 35. Então você percebe que o argumento não é, a pesquisa ela não é feita para demonstrar a validade a partir das evidências. Ela procura, a partir das suas conclusões, evidências que suportem ela. Então eu ignoro todo o resto e eu pego só o que me atrai. Eu esqueço o resto, eu não considero o resto. Então o texto do Egito é péssimo, a não ser que ele me ajude. Então o método, na minha opinião, foi maculado e dificilmente ele vai poder transcrever alguma coisa aí que seja significativa. Deixa eu dar 2 exemplos. Quando Pickering usa 4 exemplos em Atos, usa 2 que ele apresenta no livro dele, God Has Preserved His Text, acho que esse é o nome. Ele vai usar Atos capítulo 4, versículo 34. E Paulo, você conhece grego, você sabe a diferença entre o verbo eimi no passado, em, e o verbo riparem, que eles são sinônimos, eles são usados de modos intercambiáveis a todo momento. Então ele usa esse sinônimo, que nós sabemos ser extremamente comum, como evidência de que essa grafia distinta que acontece no texto da família 35 e no texto Aleph, em alguns textos, outros textos alexandrinos, é evidência de que o texto de Atos era conhecido naquele período. O texto da família 35 era conhecido naquele período. Então, quem conhece um pouquinho sobre como funciona a sinonímia em grego e qual a influência disso no Novo Testamento, sabe que esse é um argumento muito frágil, difícil de demonstrar. Mas o problema, além desse, é que ele diz que essa é uma variante textual independente. E quem lê aquilo, ouve. Só tem na família 35 e só tem nos manuscritos alexandrinos. Mas quando você vai ler as evidências, você vai perceber que ele não é independente. São 30 manuscritos da família 35 que mantém aquele lá, e ele tem a mais ou menos 27% de todos os manuscritos que contém aquilo. 70% dos manuscritos que mantêm aquela leitura são bizantinos. Opa! A relação não é de Aleph para a família 35. A família são manuscritos medievais tardios para a família 35. Nós temos essa relação. Isso não é difícil de demonstrar. Ou seja, o exemplo da sinonímia não é bom. E a referência de leituras independentes também não é verídica. Ou seja, além do elo ser frágil, a demonstração do argumento, quando confrontada com as evidências, ele não funciona. Mesma coisa acontece com Atos 15. Ele usa um exemplo, e aqui você sabe, você conhece a diferença entre en humin e en remin. Uma letra. Uma letra. Muda a pessoa. É só isso. E ele vai dizer que esse é um dos argumentos, uma das evidências que demonstram que temos uma variante independente na família 35 e no texto alexandrino. O que também não é o caso. A leitura en remin, que é a leitura da família 35, ele só corresponde a 18% da evidência. 77,9% dos manuscritos que manifestam aquela leitura, a mesma leitura, também são bizantinos. Ou seja, o exemplo é ruim e o link é inexistente. Então, além da metodologia ser frágil, a evidência é ruim. E a demonstração das evidências mostra que ela não é correta. Agora, quem é que pode fazer esse tipo de análise lendo posts na internet e vendo vídeos no YouTube? Quem é que pode falar assim, olha, eu já tive uma preparação para essa aula, eu já tive um pouquinho de introdução à crítica textual, eu entendo essas... Dificilmente. E é por isso que essa é uma teoria que tem tração quando você quando você apresenta esses dados que parecem irrespondíveis. São assim, nossa, achamos um super trunfo, quando na verdade não são. Então, a família 35 é um texto tardio, fruto de uma recensão. Esse é a conclusão desde 1904, quando Von Soden publicou. Ninguém nunca questionou que a família 35 é um fruto de recensão tardia. Mesmo os defensores do texto...
desculpem. Olha, Mesmo os você foi defensores falar do mal da texto... família 35, ó, Deus tá dando juízo aí, ó. Tá vendo? Tá quebrando meu fone. E mesmo os defensores do texto majoritário acham que não funciona. Mesmo Maurice Robinson, que tem, se eu não me engano, inclusive relacionamento pessoal com Pickering, não consegue concordar com ele nesse assunto. Inclusive, o livro do Pickering tem que incluir uma nota de que o Maurice Robinson pediu que ele colocasse, para falar assim, não uso os meus argumentos para defender a originalidade da família 35, porque eu não defendo isso, eu não acredito nisso. E você vai olhar nas notinhas de rodapé, ela está lá. É uma tradição tardia, é uma recensão, a Pickering não conseguiu demonstrar diferente. O Marcelo Freitas, que representa aí uma versão menos acadêmica dos argumentos do Pickering, também não consegue demonstrar diferente. Então, é um texto não apostólico, não original, tardio, fruto de uma recensão, dificilmente representante do texto do Novo Testamento. Agora, é um texto ruim? Joga fora herético? Não é. Ele é 99,9% similar ao texto bizantino. Ele é provavelmente 90% nas estimativas do Dr. Pickering similar ao texto crítico. Uhum. Cara, 90% de similaridade é muita coisa. É bastante coisa. Então, assim, o dogmatismo com o qual é vendido, as evidências, elas andam em situações distintas. Então, o dogmatismo não tem qualquer suporte nas evidências, mas ele é retórico e ele é conquistador. Então, acho que é por isso que a gente tem ouvido tanto falar da família 35 nos últimos dias. É por isso que você tem recebido tantas perguntas, porque a retórica é forte. A evidência, o suporte para ela é que não é.